Vamos lá, pessoal, boa noite. Não sei se já estamos no ar, vamos testar aí áudio e vídeo para todo mundo. Estou vendo a mensagem de todo mundo, tá? O boa noite e tal. Aqui, ok. O Ricardo falou de escutando alto e claro. Então, pessoal, é o seguinte, esse projeto do Concretizando Ideias, ele é um programa dentro do nosso canal da TC. O canal da TC é um canal no YouTube. Nós temos também os nossos grupos aí de WhatsApp com outros engenheiros, pessoas aí profissionais da área, né, de controle tecnológico, do concreto, da produção, enfim, da engenharia. Então esse projeto todo é para que nesse canal a gente também compartilhe bastante das informações, das bagagens, das histórias profissionais. Então esse é o primeiro episódio do Concretizando Ideias, dentro do nosso canal da TC. Peço para todos vocês que já conhecem, né, como funciona o YouTube, então o algoritmo deles, eles entendem se o nosso conteúdo é relevante, se a gente tem likes, se a gente tem comentários. Então, se vocês puderem ajudar compartilhando, colocando um comentário, dando like, enfim, do jeito que for, com cada ação dessa, pequena ação dessa, vocês estão ajudando a gente a manter o combustível e manter esse programa ativo e aceso aqui. Tá? E para esse primeiro episódio, eu estou aqui com o Francisco Holanda. Para quem não conhece, né, ele vai, é claro, apresentar a história profissional, mas eu acredito que quase todos que estão aqui já conhecem ele e também sabem que ele é meu pai, é meu sócio, né, meu parceiro de vida, e eu tenho uma gratidão enorme, né? Acho que o objetivo de escolher ele para esse primeiro episódio inicial, até porque ele também é meu parceiro nesse trabalho da TC, e eu quero também aqui a gente deixar esse depoimento, né, da experiência profissional dele, né, da gente falar do passado, um pouco dessa trajetória de que trouxe ele até aqui. Claro que isso trouxe também a Holanda Engenharia junto para esses 36 anos de história que nós temos, e a gente também falar um pouco do presente, como que a gente está vendo o mercado hoje da construção, principalmente esse mercado de grandes obras. Falarmos também um pouquinho da visão de futuro na perspectiva dele, né? Claro que são visões, são interpretações, então cada um tem as suas interpretações do que tem de futuro, né? Perfeito. Então, enfim, queria para já começar, né, dar o pontapé inicial, vou passar a palavra para ele, mas eu queria já começar com o pé direito, claro, e começando já então pelo começo, né? Você se apresentar no sentido de vamos pegar ali desde é uma bagagem tão grande que para esse tempo de live que nós temos, né, a gente tem que também começar de um ponto que para mim é a graduação. Peguei o canudo na mão, formei engenheiro, como é que era, em que ano foi, como é que era esse cenário, quais eram as oportunidades, o que tinha no mercado em vista e como que foi esses primeiros anos da sua carreira? Muito bem, uma boa noite a todos. Eu gostaria de primeiro comentar com vocês que a gente tem essa questão, essa paixão por concreto. Todo mundo que conhece a gente sabe de como nós somos realmente apaixonados pelo tema. E isso nasceu assim de uma maneira muito interessante na minha vida, né? Na realidade, eu tenho uma história com barragem muito curiosa. Quando eu tinha 4 anos, meu pai já estava em Paulo Afonso I, e de Paulo Afonso I nós fomos para Três Marias, Salto Grande, aí viemos para Furnas, de Furnas para Estreito. E aí, em toda essa trajetória, eu cheguei com 4 anos e saí formado em engenheiro para trabalhar na hidrelétrica de Marimbondo. E, na realidade, no período da escola, de faculdade, eu sempre gostei de engenharia, mas gostei também de matemática. Então, eu era meio CDF. Eu fiz 4 anos de matemática e física e fiz 5 anos de engenharia. Me formei em engenharia e não quis ficar mais um ano para poder pegar o canudo da matemática e física. Pensei comigo, um dia eu volto. Jamais voltei. Eu me apaixonei pelo tema de engenharia e fiquei por ele. E aí isso era o ano da graça de 1973. 1973, em abril... 1º de abril de 1974, eu fui contratado por Furnas,
onde eu já tinha trabalhado antes de ser engenheiro como técnico. Trabalhava na topografia com uma equipe maravilhosa na barragem de Estreito. Então, tinha já praticamente a gente, quando entrou em Marimbondo, tinha um pouco de processo osmótico no conhecimento dessa área dentro de barragem, mas Marimbondo foi para mim um começo. 1º de abril de 1974. Nós colocamos algumas fotos aí também, já de inspeções. Sim, e eu tive um prazer muito grande e uma coisa que eu considero que foi uma sorte na minha vida, em 1974, cruzar com uma pessoa tão interessante como o Dr. Walton Pacelli de Andrade. Uma pessoa que me ensinou o que eu sei hoje. E uma pessoa que, além de ser um chefe naquela época, um mentor, ele é meu amigo, é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande. E fizemos um trabalho muito interessante já ali em Marimbondo, lá em Marimbondo. Pacelli é uma pessoa muito entusiasta e até hoje ele é assim. Mas naquela época a gente tinha uma necessidade de fazer um desenvolvimento, estava na cabeça dele. Ele tinha uma dinâmica que mal a gente podia acompanhar. Eu posso esquecer alguns nomes que eu gostaria de citar, porque são pessoas que foram chaves em todo esse processo. Um deles, em Marimbondo, eu não posso deixar de falar do Elcio Guerra, que foi um técnico especializado, que na época de Marimbondo, para te falar a verdade, talvez fosse a pessoa que mais entendia de tudo o que acontecia naquele laboratório que a gente estava desenvolvendo e criando tecnologias, escrevendo procedimentos na ausência de normas e criando possibilidades que depois eu entendi para que nós íamos fazer tudo aquilo que estávamos fazendo. Propriedades especiais do concreto que eu nunca tinha visto falar na minha faculdade. A gente trabalhando propriedades, por exemplo, térmicas, trabalhando propriedades elásticas, e aquilo para mim era um campo novo e apaixonante. Termina que eu virei as costas para matemática e física definitivamente como acadêmico, me concentrei na engenharia, abracei a ideia que o Pacelli defendia com tanto amor, né? Um carinho muito grande para desenvolver aquele laboratório. E quando a gente chegou, eu já cheguei em meados da construção da barragem da hidrelétrica de Marimbondo, mas eu pude acompanhar bem a construção da hidrelétrica de Itumbiara, onde a gente desenvolveu melhor ainda aquele laboratório. Na época, a gente também começou a fazer umas visitas nos laboratórios muito importantes, que era o laboratório da CEMIG e de Ilha Solteira, depois no final, mesmo o laboratório de Itaipu Nacional, que veio na esteira. Então a gente, basicamente, nós começamos a conhecer também o que os colegas em outras subsidiárias da Eletrobras estavam fazendo com muito sucesso. E nesse caminho a gente encontrou pessoas muito interessantes também, como pessoas que são consultores, são especialistas assim na área, como o Francisco Rodrigues Andriolo, como o Humberto Gama, que eu faço aqui também uma referência para ele, uma pessoa que era extraordinária e já não está entre nós, Miguel Saad, né? E se eu esquecer alguns nomes, considerem-se lembrados através dessas pessoas, foram nossos colegas assim comuns, todos, porque não dá para citar todo mundo, que eu tive a sorte, eu acho que eu tive muita sorte de nos anos 70, imagine, participar de uma equipe de engenharia nos anos 70, em que a gente estava fazendo tantas coisas grandiosas. Dentro desse tema que a gente está falando de grandes obras, né? Você diria que essa época era a época de ouro ali dessas grandes barragens, porque todas essas que você citou são grandes e com certeza depois você ainda vai comentar de Angra e Tucuruí, né? Que acho que são duas obras emblemáticas que você passou,
Mas eu diria que todas essas que você está citando são obras importantes do desenvolvimento da matriz energética brasileira, que inclusive até hoje são obras que representam uma boa parcela, né? E então você disse que nessa época dos 70, dos anos 70 para 80 ali, é quando a gente também tinha esse boom de grandes obras e de investimentos, de bons laboratórios, se estudava muito, se trazia consultores de fora. Né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco dessa passagem para Angra, para Tucuruí, desse momento, ou seja, como que era esse cenário nessa época? Sim, o cenário era muito interessante por conta de... Primeiro, nós estamos falando de grandes obras, assim, de grandes obras que hoje a maioria fala em PCH, as obras de pequeno porte, mas não menos importantes, claro, mas as obras eram monstruosas, né? Porque nós tínhamos milhões de metros cúbicos, né? Talvez menos de 5 anos de formado, quando eu cheguei já em Tumbiara, eu já estava de frente assim para mais de 2 milhões de metros cúbicos de concreto, uma oportunidade muito ímpar. E quando você estuda também muitos materiais, quando a gente tem um laboratório que tem um suporte, como na época o Furnas tinha um suporte muito bom com o pessoal da Universidade de Berkeley na Califórnia. Nós tínhamos um consultor, entre vários, nós tínhamos um consultor que era nós tínhamos dentro de Furnas um consultor que era uma referência para o Pacelli e para mim também foi uma boa referência, que é o Roy Carson, que foi uma pessoa que a gente conheceu pessoalmente assim. Em Furnas, nós tivemos a possibilidade, naquela época de ouro, Furnas nos deu assim chance da gente conhecer outras pessoas também importantes, como nós conhecemos Tutti Hill, Lewis Tutti Hill, nós conhecemos Robert Filler, nós conhecemos Arthur Casagrande, daquele aparelhinho Casagrande que tanta gente fala. Então, você conhecer essas pessoas de perto, você ver o raciocínio deles dentro daquela engenharia que na época era vigente, deu para nós assim uma base muito consistente, uma possibilidade da gente desenvolver muito, enfrentar os problemas e com uma garra muito grande. Pacelli tinha um entusiasmo muito grande e ele tem até hoje, ele tem paixão por isso. Então a gente se movia naquela paixão que ele tinha sobre o tema, ele brigava para aquilo ali. Furnas se impôs ali. Nós em Tumbiara, eu diria para vocês, sem sombra de errar, que em Tumbiara nós criamos a estrutura que foi mestra para hoje ter aquela realidade que é o laboratório central que está ali em Goiânia. Sim. A sede do laboratório DCT ali. Então, eu acompanhei, inclusive, todos os trabalhos de Itumbiara e foi muito interessante porque hoje eu valorizo muito isso. Nós, além de trocar um turno, eu trocava turno com colegas como o José Tomás Fontoura, muito boa gente, com o Francisco Farage, com o José Maria Manhago, tinha uma turma toda assim muito interessante, nós éramos muito jovens, nós estávamos ali, não tínhamos 40 anos, e nós, aliás, casa dos 20 a 30, né, e 35 anos, e tocávamos um turno à noite e dia, nós nos revezávamos, e acompanhamos o campo, acompanhamos o laboratório, e acompanhava a central. Pacelli nos envolvia em tudo. E esse envolvimento da equipe toda, essa vontade de fazer o melhor, deu para a gente um desenvolvimento assim que foi incrível. Eu acho que o período de Itumbiara foi mágico, assim. Foi entre Marimbondo e Itumbiara, e dentro de Furnas eu vejo assim como uma magia, porque a equipe era uma equipe muito voltada para o objetivo. E talvez essa tenha sido também a consolidação dessa equipe, desse conhecimento para depois que veio Angra 1 e 2 e Tucuruí. Exatamente. Então, ou seja, essa foi a formação base para obras de maior envergadura ainda. Sim, e mesmo em Furnas a gente ter todo esse embasamento, de Tumbiara a gente viajou muito para conhecer o que a Ilha Solteira, o pessoal estava fazendo, o que a CEMIG estava fazendo, e a gente era uma época que a gente via que todo esse pessoal, guardando a proporção, eles estavam fazendo o melhor que podiam.
e tinha muitos técnicos de excelente qualidade e cada um muito dedicado àquele objetivo. Uma escola. A própria SESP mesmo foi uma excelente escola, uma escola excelente. De Tucuruí, eu não posso esquecer que em Tucuruí também nós conhecemos uma pessoa formidável, que era o Quintiliano Mascarenhas Guedes. Esse é uma pessoa que dá na área de instrumentação, é uma pessoa muito interessante. A gente falava que o Quintiliano precisava sempre de uma pessoa que servisse de apoio para ele, de apoio em embarcação. A gente joga ou uma pedra amarrada ou uma âncora para poder apoiar o barco para ele ficar parado no lugar, né? E porque o Quintiliano parece que ele viajava no espaço, porque ele era um gênio. E então a instrumentação, ele tem uma contribuição muito grande. E ali começou um trabalho de grande incentivo também. De desenvolvimento da parte de instrumentação. Desenvolvimento nessa parte de instrumentação. Foi muito fantástico. E a gente tinha uma sintonia muito boa por conta do Carson. Porque o Roy Carson, com os instrumentos tipo Carson, ou Carson, que era Kyo, tipo Carson, mas era a invenção dele, né? Uma pessoa formidável nesse aspecto, um gênio, né? Uma pessoa, e também dentro da tecnologia de concreto. Tanto é que, você sabe, dentro de Furnas, a gente desenvolveu aquele processo de estudo de dosagem pelo modo de finura, e que depois a gente fez tantas variantes interessantes, mas baseado no trabalho do Roy Carson, na orientação dele próprio. E se eu não me falha a memória, o paper era muito mais antigo do que o meu passado, de 1937. Caramba. Era um paper aí. Imagino que deve ter sido um privilégio, né? Foi um privilégio. Foi muito interessante. Você até está comentando, né? Ou seja, foi uma época criativa, de que criaram-se instrumentos, procedimentos, normas, né? Foi de desenvolvimento. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a qualidade, a importância que se dava para a qualidade para as obras nessa época e os investimentos que eram feitos em ensaios, em tecnologias, porque o que eu vejo, eu já estou plantando uma semente aqui, né? Nós estamos falando do passado, eu quero esse cenário do passado, até para a gente comparar já com o atual, porque eu vejo que antigamente, além de ter vários outros laboratórios, você citou CEMIG, Ilha Solteira, vários outros laboratórios de pesquisa, de desenvolvimento, além de Furnas, né? Mas eu vejo que tinha um investimento pesado nisso, fazia-se muitos ensaios antes da obra começar, para já começar com o pé direito, e eram grandes projetos que mereciam, claro, essa demanda de investimento. Então eu queria que você contasse um pouco desse cenário lá, porque lá, quando a gente for falar do presente, a gente vai também ter essa comparação da qualidade dessas grandes obras para as obras que a gente está tendo hoje. É verdade. Você vê o seguinte, quando a gente estava nesse... Pacelli tinha uma história até muito anterior, porque desde Marimbondo, ele começou, na realidade, aqui na barragem de Funil, que é aqui do lado, aqui em Itatiaia, onde está nosso escritório, que é uma barragem assim, sui generis, porque ela é de arco-gravidade, de dupla curvatura, e é um projeto lindíssimo, português, mas uma tecnologia que o Pacelli, ele começou, o laboratório primeiro dele foi aqui. Ele tinha até uma publicação muito interessante com uma plantinha básica do laboratório que era uma miniatura, mas ele tinha o que ele precisava na época e dentro do alcance que ele tinha, e nessa época consultores assim, imagina você ter Lajinha Serafim, Manuel Rocha do Lenec, à disposição para um projeto desse tipo, né? Pacelli teve um crescimento muito bom aqui, porque ele era um jovem aqui, quando ele passou por essa paragem. Daqui ele foi para Marimbondo. E dali as ideias foram crescendo. Imagino na cabeça dele, e aí nós fomos acompanhando. Aí, nesse período de Marimbondo para Itumbiara, nós já estamos falando de Marimbondo, mais de 1 milhão de metros cúbicos de concreto. Itumbiara também. Então, comportava você fazer o que foi feito na época. O pessoal teve ensaios, em uma grande maioria de propriedades especiais, que os materiais foram enviados de avião, via aérea, para a Universidade de Berkeley, para ensaio lá em Berkeley. E as propriedades especiais, tipo viscoelástica, térmicas,
todas foram feitas caracterizações ali. Sim, sim. Eu não me lembro se para Itaipu, no caso de Itaipu, tem acontecido isso. Eu só me lembro... provavelmente deve ter algo pode ter similar, sido né? também com outros aportes, né? Depois, eu imagino que mais para frente o Andriolo pode contar para nós essa história muito bem, porque ele é o dono de toda aquela tecnologia que foi lá implantada em Itaipu, que é muito interessante, muito mesmo interessante. A gente vai falar mais alguma coisa mais adiante. Sim. E nós, inclusive, no laboratório, na época que a gente tinha tão mais bem montado lá em Itumbiara, nós fomos convidados, numa época antes de iniciar os trabalhos de Itaipu, a fazer um estudo de dosagem muito amplo, com todos os materiais de Itaipu e as possibilidades de cimentos, que existe, como era um trabalho binacional, naquela época já se falava em utilizar mais de uma fonte de cimentos. Eu acho que eram 5 cimentos nós estudamos, 2 ou 3 brasileiros e 2 estrangeiros, que é do outro lado do Paraguai. Então, é um trabalho que nós fizemos muito interessante, muito completo, que serviu talvez para iniciar também todos os trabalhos que foram depois conduzidos para lá, né? Então, e a gente descia um nível de detalhe muito interessante. Nós íamos fundo nas propriedades, nós tínhamos elementos assim antes de iniciar a obra, que hoje em dia nem a sombra do que a gente fazia naquela época. Então, o projetista, ele tinha todos os elementos que ele precisava para ele chegar nas melhores condições e a gente ter realmente segurança no projeto a ser desenvolvido, porque tudo era muito bem estabelecido com base em propriedades. Sim, né? Sim. Com os estudos até para você determinar frios, né? Nós tínhamos assim, você determinar a capacidade de gelo, a água gelada, quanto de gelo ia colocar, classe de temperatura, ou mesmo adições que nós estudávamos para poder ver o que ganho em termos de curva adiabática, tudo isso era feito. Nós tínhamos câmera adiabática para determinar a elevação adiabática de temperatura. Ou seja, naquela então época investia de ir na profundidade de todas as propriedades, tudo era no mínimo detalhe. No mínimo detalhe antes da gente começar a obra e com tempo suficiente para você fazer as implantações do que fosse necessário em termos de projeto. Hoje a gente não tem tudo isso. Então, aí eu vou deixar esse gancho para a gente falar lá no presente, mas antes para a gente fechar essa parte do passado e ir para o presente, ainda sobrar um tempinho para o futuro, né? Lógico, a bagagem é muito grande, então eu queria que você falasse um pouco de Angra especificamente, porque imagino que os requisitos, né, por ser uma usina nuclear, né, Angra 1 e 2, da sua passagem, e de como foi também essa passagem por Angra, depois para Tucuruí. E falando de Tucuruí, né, quero que você também comente um pouco dos volumes que eram feitos lá, né, de produção, quantas centrais, para o pessoal que não conhece ter uma magnitude, né, uma ideia da magnitude dessas obras. É certo. E a magnitude nossa em Tucuruí era assim, comparável, né, com Itaipu Binacional, a gente pode comentar isso. Mas antes disso, falando dessa passagem para Angra, né, num determinado momento, já passando mais da metade da construção de Itumbiara, surgiu a possibilidade e a necessidade de ter um tecnologista à frente dos trabalhos de Angra dos Reis, da usina nuclear, unidade 1, estava em andamento e precisava de um engenheiro de concreto. Aí eu me habilitei para o posto, o Pacelli considerou a possibilidade, e então ele continuou coordenando, porque a tecnologia era toda coordenada por ele em tudo que Furnas estava fazendo e estava por fazer naquela época, né? E então nós implantar em Angra dos Reis uma usina nuclear, um trabalho, exigia um pouco da gente, mas a gente já em Itumbiara, nós já tínhamos uma preocupação que começamos lá em Marimbondo, e o Pacelli começou isso sozinho, ele e o Elcio, a escrever alguns procedimentos com base em norma. Eu já em Marimbondo, às vezes a gente acordava às 5 horas da manhã, e junto com o Pacelli, para a gente escrever procedimentos, preparar para o dia, para depois focar na obra.
Então era um trabalho assim, foi de muita dedicação, porque não existia tantas normas brasileiras. E nós nos apoiávamos muito na STM, principalmente, por conta dos nossos consultores. Eles eram americanos e as normas eram muito boas, resolviam o nosso problema muito bem. E nós seguimos por aí. Quando a gente foi para Angra, nós já fomos com isso um pouco na cabeça. Na época, o que a gente tinha de melhor para Angra, para a gente poder ainda balizar um pouco mais, era o conhecimento do que o programa da Apollo, da cápsula Apollo, o Von Braun estava fazendo lá nos Estados Unidos, porque ele tinha todos uns procedimentos de qualidade, né? Então a gente tinha algumas informações muito interessantes para isso, que se aplicavam ao programa nuclear também. Não existia também muito detalhe para a programação nuclear, mas a gente tinha nossas especificações, normas, procedimentos e toda uma orientação de garantia de qualidade. Coisa que supera assim, um simples controle de qualidade, né? E mesmo os controles de qualidade eram mais assim, nós tínhamos uma dedicação muito grande de fazer um controle de qualidade já utilizando a norma, o procedimento do ACI 214 desde aquela época. E já discutimos, eu e o Quintiliano discutimos muito a possibilidade da gente utilizar outros tipos de trabalhos de controle. Na Europa já tinha o Comitê Europeu do Betão, que fazia um tipo. A norma brasileira só tinha aplicado era muito acanhada e era só um processo que se aplicava a concretos de zonas urbanas, não tinha nada feito especificamente para barragem, né? O Ibracon estava ainda muito embrionário. Então, nós fomos aí descobrindo e utilizando procedimentos cada vez mais focados em norma, mas adaptado muito bem para a nossa realidade, né? Eu imagino que ali também deve ter, talvez não foi o surgimento, né? A área da qualidade, gestão da qualidade, né? Esse tipo de atenção que o pessoal dava ao processo da qualidade em si. Mas talvez tenha sido um amadurecimento muito grande dessa gestão da qualidade, sistema de gestão da qualidade. E além desse amadurecimento foi quando a engenharia também começou a implementar muito isso, de se ter os procedimentos, as preocupações com os formulários, com as metodologias, com as calibrações. Então foi a época que a gente falou também de muita criatividade, né? Aí precisava, sabe por quê? A usina nuclear tem um compromisso e uma pontuação, e ela é muito função dessa sua organização e da assertividade que você tem em todas as atividades que a gente está executando na usina. Entendi. Isso aconteceu na unidade 1, aconteceu na 2 e acontece agora na 3, que nós estamos envolvidos lá. Sim. Então essas lições aprendidas também de Angra, eu imagino que ali foram altos requisitos, né, por ser uma usina nuclear e vários órgãos fiscalizadores. E depois dali foi para Tucuruí. Tucuruí, a referência só de volume, assim, quantas centrais de concreto que nós estamos falando? E a gente está falando de Tucuruí nos anos 80, né? Então a logística de cimento, pulmões que precisava ter, como que era o cenário da obra de Tucuruí naquela época? Eu saí de Angra convidado para Tucuruí pela Temag, para trabalhar dentro de um consórcio Temag Engevix, que eu vejo com muito carinho. O consórcio na época tinha também toda uma atenção para fazer uma engenharia de primeiríssima, porque eles eram responsáveis pelo projeto, pela gerência da obra e controle de qualidade, supervisão. Nós fazíamos todo o trabalho que era contratado pela Eletronorte, desde a fiscalização de campo até as atividades de tecnologia. E era uma obra projetada para uns picos de concretagem no auge da obra, de 180 mil metros cúbicos por hora, 200 mil metros cúbicos por hora. Isso desculpa, mais ou menos, não precisa ser exato, mas só para ter a referência. É que eu falei por hora, por mês. Por mês. A gente fazia 180 mil metros cúbicos e não foi um patamar. Quando a gente chegou, foi muito interessante porque a gente veio subindo a produção. Quando nós chegamos muito próximo dos 120 mil por mês, aí eu me lembro que eu cheguei numa sala de gerência da Temag Engevix,
Aí me despedi de cada um, porque eu falei, olha, daqui para frente, quando a gente estiver nos 180 mil, eu não tenho tempo para vir aqui para essa sala de reunião, não. Aí o jogo é para valer, porque não admite erro, né? Por isso que eu queria uma referência de volume, porque é 120 mil metros cúbicos por mês, isso que nem era o pico. A gente está falando de 4 a 5 PCHs por mês de volume. Claro, né? E 180 mil metros cúbicos no mês significa um Maracanã no mês. Você fazer uma estrutura do Maracanã, por exemplo, em um mês. Não, são volumes muito específicos. O grande problema, o desafio nosso foi nesse momento o seguinte, 180 mil e virou um patamar. Porque quando você tem um pico e ele cai em seguida, é mais simples. Você só dá aquele suspiro e vai. É igual uma montanha-russa. Aconteceu isso em Itaipu. Eu acho que o Anderolo, quando ele puder contar, ele vai contar também umas histórias muito interessantes. E os picos de Itaipu foram um pouco superiores em relação a Tucuruí. E nós tínhamos ainda 4 centrais dosadoras que produziam pré-moldados, a parte disso. E essas 4, elas produziam 15 mil metros cúbicos de concreto pré-moldado por mês no pico da obra. Então, 15 mil de pré-moldado, hoje tem PCHs que não tem 15 mil metros cúbicos de concreto. Ou vamos dizer, uma PCH a cada 2 meses. Era outra escala. Era outra escala, completamente diferente. A gente tem que ter o tempo para falar do presente e do futuro, mas antes de ir para o presente ainda, eu quero chegar no ponto, porque para quem não sabe, Tucuruí, a Holanda Engenharia ainda não existia, não tinha sido fundada ainda. Não. Né? A fundação da Holanda Engenharia de 1987. Curiosidade, eu nasci em Tucuruí nessa época, então você era pai de filhos pequenos, né, naquela época, e a empresa ainda não existia, a Holanda Engenharia, então você estava ali trabalhando como um funcionário da obra, né, das empresas que estavam envolvidas ali. E aí, um pouquinho mais para frente, passou Tucuruí, teve a questão da tecnologia do CCR, de trazer a tecnologia do CCR para o Brasil. Então eu queria chegar nesse ponto, porque hoje a gente vê que o CCR é muito comum para as obras de grande volume, principalmente as barragens, e é uma tecnologia fantástica, e você foi um dos pioneiros, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte do CCR para o Brasil, né? Como que foi essa história? Então, na realidade, a gente eu diria que até em Tumbiara mesmo, eu e o Pacelli já tínhamos lido alguns artigos interessantes. Tinha um professor americano, Jeremy, que ele falava que no futuro a gente ia ter um concreto dessa natureza e que a gente podia chegar a uma condição de trabalhar numa mistura de concreto, utilizando processos de execução como se fosse uma barragem de terra e utilizando misturas de concreto com menos de um saco de cimento, ele falava lá na história dele. E aquilo impressionou a gente nos artigos do professor Jeremy. Mas a gente foi levando, né? Não tivemos chance de fazer isso ainda naquela ocasião. Quando mais para frente, agora uma história lá adiante, nós estamos já em Tucuruí, e a gente, em Tucuruí, nós tivemos uma chance de fazer uma primeira aplicação estrutural de CCR. Mas voltando um pouquinho atrás, o Andriolo já tinha feito em Itaipu, a jusante da Casa de Força, no acesso da área de montagem, isso está nos anais também da história, um aterro ou um complemento de enchimento de CCR, e esse aterro, em uma obra que não era definitiva, ele foi feito antes até da experiência de Tucuruí. Mas Tucuruí foi a primeira, vamos dizer, numa estrutura definitiva, está lá dentro de uma das reclusas. Um bloco massivo de uma das reclusas do Tucuruí. Ficou inserido ali com uma aplicação pioneira, né? Tá. Mas a Andriolo teve uma primeira experiência muito ampla, porque ele fez um trabalho bem grande nessa área. Ele tem isso já documentado e registrado. Então, mas eu quando eu falo assim que de certa maneira eu tenho um pioneirismo nisso aí, é porque eu fiquei batendo nessa mesma tecla para a gente ter essa tecnologia dentro do Brasil o mais
rápido possível. Quando eu já estava na Eletronorte, à disposição da Eletronorte para trabalhar em outros projetos, depois de acabar o Tucuruí, Balbina, por exemplo, e depois Porto Velho, Samuel, o hidrelétrico de Samuel, eu soube que os americanos estavam construindo a primeira barragem de CCR do mundo, Willow Creek. Aí eu não tive dúvida, eu larguei tudo que eu estava fazendo e eu fui para os Estados Unidos, para Willow Creek. Fiquei lá por um mês. A barragem foi construída durante 90 dias. Aí é muito interessante, porque muita gente falava o seguinte, Willow Creek é uma referência, muito bem. O que aconteceu em Willow Creek? Deu muita coisa errada, mas deu mesmo. Inclusive, a barragem, quando encheu, ela saturou a jusante toda dentro da galeria, e na altura da galeria apareceu uma mancha de água que assustou todo mundo. Mas aconteceu um fenômeno interessante. Ela foi siltando, talvez por sólidos em suspensão, e foi diminuindo naturalmente isso. O pessoal fez algumas injeções também, e hoje a barragem está lá e servindo para a finalidade que teve. Mas o que é o grande lance de Willow Creek foi realmente a gente aprender com os erros e você começar, o próprio pessoal do Bureau, do Corps of Engineers, eles consideram isso, que ali serviu para que eles fossem balizando e melhorando os processos dele. Lógico, a ideia era muito boa e tem cada coisa interessante, mas seria objeto de uma outra conversa, porque aí são as minhas lembranças. Talvez uma live específica. De Willow Creek, e onde eu conheci o Ernest Schrader, que para mim é uma pessoa também, uma pessoa formidável nessa área, e até hoje é um grande... Eu conheci ele. Conheceu ele. Ele é uma pessoa que ele continua trabalhando nesse tema, ele é um entusiasta, ele está sempre envolvido nisso aí. Eu gosto muito dele. E ele é tranquilo em relação a falar também da experiência de Willow Creek. E aí, bom, voltamos de Willow Creek. Aí apareceu, isso foi no ano de entre 81 e 85, não me lembro bem, Willow Creek. Quando foi? Esse artigo fala da década de 80, e depois 85, 86, acho que já foi a barragem de Nova Olinda. Exatamente. Aí, quando aconteceu a barragem de Nova Olinda, eu falei, agora eu desisto de trabalhar em outra coisa, eu fui convidado para... Eu fui focado no CCR, porque eu fui convidado para ser para a consultoria. Agradeço muito a Odebrecht, a Odebrecht e a projetista que na época também cuidou desse projeto. Essa projetista era aqui do estado do Rio de Janeiro, tinha uns amigos aqui que prezo muito também. E aí nós trabalhamos o projeto quase que todo mundo junto. O pessoal da Odebrecht envolvido também estava no mesmo interesse. E a gente, todo mundo, sabendo que nós tínhamos uma carga de aprendizado muito grande, envolvendo o estudo do laboratório, para você ter uma ideia, nós tivemos que fazer um laboratório da Universidade de Campina Grande. Tem um bom laboratório lá e tinha pessoas de muito boa vontade na época e pessoas que realmente também ficaram muito motivados para poder fazer o trabalho pela primeira vez. Legal. E aí fizemos Nova Olinda e fizemos a barragem de uma maneira que eu diria que nós temos sucesso lá. Quem for lá e conhecer e ver o que nós fizemos naquela barragem pela primeira vez, com pugmil volumétrico, que hoje tudo é gravimétrico, com muito mais qualidade de tudo, nós fomos assim, realmente... a Odebrecht foi muito, vamos dizer, foi muito empreendedora e foi realmente a equipe que se envolveu lá, eu diria que teve assim um brilhantismo para poder tomar a iniciativa e cuidar daquele projeto como eles cuidaram. Legal. Tem muita gente aqui te agradecendo também as experiências que tiveram você, aqui o Renato Magalhães, Renatinho, né, tá falando
tenho orgulho de ter trabalhado com você na primeira experiência de CCR dele, o João Marcelo Protz também, né? O Renatinho. Estão aqui. O Emílio está falando aqui, o nosso sommelier do concreto. E a gente tem aqui alguns ex-funcionários, né? Também o Paulo Márcio, enfim, é aquela coisa, não dá para citar todos, né, gente? Mas é um orgulho muito grande e esses comentários, claro que eu vou repassar todos eles aqui. E é muito bom ouvir, é gratificante mesmo. Não, eu agradeço todo mundo, porque sem eles, sem essa turma, você não faz nada. Nós temos uma história aí de muitas barragens que nós fizemos, cada um deles tem uma história muito específica. O Renatinho, por exemplo, ele foi o meu braço direito nessa tecnologia quando a gente estava construindo a barragem de Castanhão, 800 mil metros cúbicos de CCR. Um desafio e uma barragem que, olha, vale a pena quando for no Ceará conhecer a barragem do Castanhão. É realmente importante conhecer. Exato. Essa é uma das que está no livro do Paulo Cruz, né? Aquela das 100 grandes barragens. Né? E é uma barragem muito interessante. Eu faria aqui até eu queria também fazer uma consideração para o professor Vitor de Mello, que já faleceu, mas que é uma pessoa que eu admirava muito, porque o professor Vitor de Mello, na barragem do Castanhão, a barragem do Castanhão já tinha sido iniciada em enrocamento, e aí nós descobrimos que tinha uma caixa falha muito grande no centro do leito do rio, e a barragem ia ficar muito pendurada cerca dessa caixa falha que estava jusante. Sim. E como no Ceará acontece algum sismo, para o sismo que acontece no Ceará, o professor Vitor de Mello chegou à conclusão que existia um risco de uma liquefação levar a barragem para dentro da caixa falha, e um acidente muito grande. E o lago que se formou é realmente gigante, né? Ele é maior do que o Oroz, né? Uhum. Então, aí me ocorreu de falar para eles assim, olha, vamos fazer então em CCR. Aí o pessoal topou. E aí, quando toparam, falou, eu vou fazer um rabisco aqui, como poderia ser. Aí eu fiz uma inflexão para construir a barragem, evitando a caixa falha e jogando ela mais para montante, abraçando a casa de máquina, a tomada d'água que já estava pronta, e o vertedouro estava isolado, não tinha nada a ver. Aí com isso nós conseguimos conformar a coisa, e o enrocamento que já tinha começado a ser lançado, nós britamos ele inteiro para poder produzir CCR para a obra. Foi muito interessante na época, foi onde materiais alternativos para fazer a mistura, e o resultado foi perfeito. Tá, bom, excelente. Acho que do passado, o primeiro bloco, a gente tem que fazer uma pausa, senão a gente não chega no presente e no futuro, até porque ele tem uma bagagem aí de mais de 100 obras também de barragens, pelo menos com a passagem, nem todas do começo ao fim, mas pelo menos que houveram a contribuição, né, do trabalho do Francisco. E eu tenho que pegar um gancho, né? Lembrando que nessa época dos anos 70, 80 para 90, sem computador, sem internet, sem AutoCAD, sem todas essas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje. Então é importante pegar esse gancho, que esse cenário do passado era assim. E agora, para a gente ir para o presente, né, eu quero já colocar esse gancho. Então, como que era fazer engenharia nessa época sem todos esses recursos e já trazendo isso para o presente, então, e como que era lá e como que é hoje, como que você está vendo o mercado de grandes obras agora também no presente? Verdade. Então, no passado, então, eu diria o seguinte, então, vocês entendem aqui por que nós tivemos a sorte de estar, porque tudo é você estar no momento certo, na hora certa, né, e no local certo, né? Eu diria que tudo isso se aplica aos anos 70 e meados de anos 80, porque nós fomos afortunados. Nós pegamos o Brasil num ritmo impressionante de acelerado, né? E nós, então, jovens aqui, nós conseguimos, então, assimilar muita tecnologia na época e o pessoal nos dava ferramenta para tanto. E nós estávamos empolgados, nós estávamos embalados. O que acontece agora, mesmo com mais recursos que a gente tem, muito mais, nós fazemos muito menos. Nós qualificamos muito menos o início das obras.
Nós não trabalhamos antes. Às vezes é aquilo que acontece de sermos chamados para um determinado projeto que a pessoa já até iniciou e nós, na tecnologia, nem checamos ainda o trabalho que está sendo feito ali. Sim. Um risco muito grande. E a gente mede esses riscos, como a gente está vendo, quando nós trabalhamos muito nessa área de acompanhamento das barragens, dando das PCHs, UHEs, dando essa assistência para manutenção, fazendo as inspeções, segurança de barragem. Então, a gente vê que existem patologias nessas estruturas do presente que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse toda uma precedência, se tivesse estudado um pouco antes, mas a gente não teve esse tempo. E hoje tem como é que você pode? Às vezes você tem uma usina, uma PCH que nós vamos fazer, ela tem um compromisso de gerar, com um ano está gerando. E eu tenho resultados que eu precisava pelo menos chegar aos 90 dias de idade, e eu precisava começar no prazo, e ninguém me chama no prazo. Só chama na hora que já estamos lá, olha, a pedreira está definida, nós estamos com tudo definido e vai goela abaixo. É aí que eu queria até entrar nesse ponto da reflexão, que a gente fala muito desse equilíbrio de qualidade, preço e prazo, né? Então eu vejo que, minha percepção, né, de que no passado o pessoal se investia muito nessa parte de pesquisa, de estudo das obras, de ensaios, planejamento, né, e se fazia essa engenharia, eu diria que mais bem feita até do que a gente está fazendo hoje. Não desmerecendo a engenharia de hoje, lógico. Hoje também a gente tem muito mérito, por exemplo, fazer uma PCH, colocar ela do zero até geração de energia com 14 meses. Então, assim, claro que também isso, a tecnologia, a evolução disso tudo ajudou para esse tipo de desenvolvimento. E a gente, claro, que entende que o preço é muito importante, então tem que se fazer uma engenharia de valores. Mas a partir do momento que o pessoal não quer investir em ensaio, não quer planejar a obra, não quer estudar com antecedência, eu diria que fazer uma metáfora é igual querer mandar bem na prova sem estudar, sem prestar atenção na aula. Então a gente tem que fazer esse trabalho de estudo, de planejamento, para que chegue comece a obra com o pé direito. Porque senão é o que você comentou, a gente começa a obra mal e começa depois isso virar problemas, patologias, atrasos, inclusive contratos que a gente viu de obra que a construtora rescinde no meio do caminho com o cliente, aí vem uma outra, assume. Então é uma relação que nunca é saudável, né? Você começar uma obra, aí depois tem a responsabilidade de um até um certo ponto, outro até certo ponto. Então eu acho que essa pressão nessa linha desse equilíbrio qualidade, preço e prazo, eu vejo que isso é uma utopia, né? E eu fiz essa pesquisinha breve no Instituto Rafa de Dados do LinkedIn aqui, e que 163 votos, por exemplo, aqui. A gente, na opinião aqui, eu perguntei, né, para o pessoal, montando um estudo aqui, na sua opinião, atualmente as obras dão mais importância para 79% respondeu preço. Então, porque tudo é preço baixo, tem que jogar tudo para baixo. A gente está jogando o mercado todo para baixo, fornecedores, toda a cadeia de produtos, serviços, né? Então a obsessão por preço está refletida aí, né? Ou seja, 80% já indicam que dão mais importância a preço, 13% a prazo. E a qualidade ficou ali em 7%. Então, até assim, para te passar, mas eu queria também comentar, o Antônio Brasileiro está aqui acompanhando, eu aprendi muito com ele na área da qualidade, com o Antônio Barbim também. Eu acho que são pessoas que eu via defendendo a área da qualidade, porque eu já percebia da sua geração para a minha geração, para essa geração de hoje, que a qualidade ela veio sendo oprimida em detrimento de prazos e custos, né? E quando a gente fala de engenharia de valores, então não estou aqui desabafando só porque eu estou do lado da qualidade, mas é porque eu entendo que quando a gente fala em equilíbrio, a gente tem que também balancear isso. E eu acho que para os dias de hoje, o Brasil, afetado por essas crises econômicas, políticas e tudo mais, perde capital intelectual, perde know-how. E aí eu vejo que hoje, se a gente fala assim hoje de grandes obras e de novos grandes projetos, pouco provável de acontecer, ou se for acontecer, vai estar na mão de poucas pessoas. Então, dentro dessa visão da qualidade que era lá para o passado e como que está sendo no presente hoje,
Mas o que você comenta na sua visão em relação a isso? Olha, eu vejo o seguinte, sabe, é lógico que qualidade, nós sempre vamos procurar atingir um nível de qualidade, pelo menos, para poder assegurar um empreendimento, né? E a gente batalha nisso, mesmo a duras penas, né? Você sabe muito bem disso. Nós temos tentado e trabalhado nisso, mas hoje eu vejo assim, nós nos afastamos muito desse parâmetro de qualidade no aspecto. Nós, antigamente, mesmo Furnas, nas suas obras, na maioria, inclusive, em Tucuruí, em Itaipu Binacional, nós tínhamos um setor de fiscalização de campo. Então, nós fazíamos toda uma supervisão das atividades de campo, nós fazíamos as atividades, a supervisão na área central, nós tínhamos a parte de controle tecnológico. Hoje, não existe supervisão de campo. Já não existe. Só por aí, já para mim, é algo assim que é um fato a se pensar. Então, nós encurtamos o problema da qualidade. Isso, né? Em algumas obras, a gente tem se preocupado muito mais com papelada, de cumprir objetivos, de preencher os requisitos, do que atender o parâmetro mais necessário, que é a qualidade da obra no campo. Sim. Eu queria só fazer um parênteses aqui, voltando ao CCR, que tem um fato que é importante registrar. Parcelli teve uma preocupação muito grande em relação ao CCR, e no laboratório dele, que já tinha tantos elementos ali agregados, ele com o Guilherme Leroy, que foi uma pessoa, um camarada, um técnico especializado também da equipe de Furnas, já falecido, mas era uma pessoa super interessante, um grande amigo também que eu tinha, dos tempos também de Furnas, bem antigo, e desenvolveu equipamentos lá e fizeram um pavilhão só para ensaios de CCR em verdadeira grandeza. Eles tinham uma possibilidade de fazer tipo uma pista experimental e tirar dali propriedades várias. Inclusive, você estudar resistência à compressão, tração, compactação e outras propriedades saíram dali, né? Então, isso é um fato. E eu me lembro de um fato curioso, para você entender como às vezes a gente não tem muito tempo para pensar, e aqui eu quero lembrar de outra pessoa muito importante na tecnologia desse país, que para mim é Maria Cecília, da CEMIG, muito importante. Né? Na época também da CEMIG, lá na sede, nós temos também outros engenheiros, que eu vou lembrar que nome eu vou falando para vocês conhecerem, mas a gente fez um trabalho muito interessante, que aí envolveu Furnas até com muito mais qualidade. Nós temos em referência em propriedades muito especiais, que eu considero muito mesmo. A gente sabe da Nicole, que faz um trabalho muito interessante lá dentro de Furnas, sim, que é emblemático nessa área de heterogito, de reatividade de álcali agregados, né, de sim, propriedades muito especiais assim. E na época, nós estávamos discutindo a construção de Irapé. Irapé, a princípio, eu pensei, podia ser muito bem uma barragem CCR, sim, porque ela tinha uma patologia muito interessante lá, porque era uns piritosos que reagiam e podia fazer destruição de concreto. Sul daqui, sul de lá, não. E ficou, então, uma barragem diferente, não vai ser em CCR. E aí, passou-se o tempo, aí quando começaram as escavações, nós encontramos lá uma brecha muito grande no fundo da barragem, que poderia dar um efeito rolha quando enchesse o lago, e se não fizesse alguma coisa diferente de um núcleo de argila. Aí, qual foi o material que foi colocado ali então? CCR. Ou seja, é por isso que eu te falo, a gente às vezes não tem tempo para poder maturar um projeto hoje. Isso aqui não é uma crítica, é só uma observação, é bem positivo. Claro. É só uma observação para entender o impacto que isso às vezes pode dar. Por isso que quando a gente fala desse triângulo, o prazo também é uma questão, né? Às vezes não tem esse tempo de fazer todos os estudos e tem que tomar decisões ali em campo. É uma gestão de risco, né? Eu até tinha anotado aqui,
a questão dos projetos fast track, né? A obra nem tem o projeto, já começa a construção e em paralelo vai chegando ali o projeto, parece que chega numa mão, já para o pessoal no campo, já uma corrida de bastão, né? Então acho que, assim, infelizmente também o prazo é uma das questões que tem que ser levado em conta. Então não é só qualidade e preço, né? Mas a gente também planejar com antecedência o prazo. Quem começa melhor, né, estuda com antecedência. A gente tem casos aqui de alguns parceiros nossos que traz o material, a gente faz o estudo de dosagem. Quando ele entra na licitação, ele já entra mais competitivo porque ele investiu nesse estudo aqui prévio, né? Então a gente tem algumas empresas, né, sem citar muitos nomes, mas que eu fico feliz até de ver que esse estudo tornou eles ganhadores desses leilões que tiveram de energia, por exemplo. Então ainda dentro aqui falando do presente, né, eu entendo que hoje, por exemplo, as exigências em relação às seguranças de barragens em função dos acidentes que houveram aí, né, das barragens, ou seja, agora nós temos leis e tem todo um compromisso do empreendedor de prestar contas, né, para os órgãos reguladores, fiscalizadores. E além disso eu vejo que hoje aumentou também muito daquela época do passado para hoje, né, a gente vê que a qualidade vamos falar assim, veio caindo em linhas gerais, né? Porque se veio investindo menos na qualidade. Mas a gente vê também que leis e novas normas e muitas coisas surgiram e que hoje também deixam mais rigoroso o nosso mercado e, consequentemente, também puxam um pouco mais o nível de qualidade. Eu diria que lá atrás vocês faziam a qualidade por comprometimento, por conhecimento, e hoje a gente também faz muito pelas exigências, né? E eu vejo também que a segurança do trabalho, por exemplo, naquela época mal se usava capacete, botas, protetor auricular, óculos. Hoje a gente tem um nível de segurança também que evoluiu. Então eu entendo que a engenharia, de modo geral, ela vem evoluindo. Eu acho que a qualidade é lógica, ela também não pode ser demasiada, senão ela fica também muito cara. Mas a gente também não pode deixar que ela passe o mínimo e a gente vê muitas vezes passando isso no detrimento de custos. A gente também tem que separar umas coisas, né? Nós, num segmento da construção, que não é barragem, a gente sente esse gap aí, não é? Mas a gente vê também hoje construções assim, muito importantes assim, na área de edificações, por exemplo, esses prédios de grande altura, e túneis especiais, como esse de passagem submersa, Sim. de ponte submersa, como aquela da Noruega, que é a Øresund, né, e Dinamarca, e como é que estão pretendendo fazer aqui no Brasil, ali em Guarujá, né? Santos Guarujá, que pode ser que saia uma ponte desse tipo. Nós temos obras portuárias, nós temos aeroportos, nós temos infraestrutura ferroviária. Todo esse segmento tem condições próprias de poder conseguir mais qualidade, porque muitas vezes são muito assim, trabalham muito mais especificamente. Por exemplo, num prédio de grande envergadura, você tem, fora os outros materiais, você tem concreto de alto desempenho. E concreto de alto desempenho tem uma responsabilidade que a gente tem que cuidar diferente. O controle tem que ser mais Então, rigoroso. por exemplo, o que nós estamos falando aqui pode abranger um pouco barragem, e o pessoal que trabalha em outro segmento pode ficar um pouco ressentido, porque nós não trabalhamos assim. E pode ser verdade, porque eles dão uma atenção diferente. Mas a gente tem cada uma dessas áreas que a gente está falando, como nós também transitamos nela, nós sentimos algumas deficiências que comprometeram, em alguns casos, o sucesso do empreendimento. Entendi, né? entendi. É isso que eu acho. Eu lembro também de um trabalho, foi em Equador, onde que foi aquele do recorde de bombeamento, que você falou de prédios de alturas, né? Então, a gente tem que ter todo esse planejamento. Que você lá de Marimbondo, por exemplo, que não existia concreto bombeado praticamente, era até com agregados de grandes dimensões, né? Para esse desafio hoje que você tem que fazer um prédio, desafio de altura, ou seja, de lançar esse concreto a grande altura. E eu lembro esse case, só não estou lembrando agora qual era a obra especificamente, mas que foi quantos metros de bombeamento? Aí eu gostaria de falar o seguinte também. Tem um colega que ele está em Angola,
que é o Paulo Fontoura. O Paulo Fontoura, um amigo de longa data, ele trabalhou comigo em Tucuruí também. Tucuruí não é da minha equipe, Samuel foi da minha equipe. Depois ele partiu para a carreira solo, Odebrecht, né? E ele já tinha feito um trabalho muito interessante na República Dominicana com um bombeamento a larga distância. E eu estava com uma preocupação de fazer um bombeamento junto com um pessoal da Odebrecht, que era liderado pelo Valdizão, da Odebrecht. Todo mundo conhece ele como Valdizão, sabe com quem eu estou falando. E nós tínhamos que fazer esse trabalho lá no Equador, na localidade de Banhos, que é uma hidrelétrica lá em Banhos, que essa hidrelétrica houve um acidente, em resumo, né? E nós não tínhamos condição de acessar o local que a gente tinha que concretar, senão utilizar 2 linhas de mais ou menos 800 metros cada uma de distância, colocando uma bomba na entrada, uma de 800 metros e outra a 800 metros a seguir, e um robô aplicando um concreto projetado via úmida com fibras. Sim. Um verdadeiro desafio. 800 mais 800, 1.600 metros de bombeamento. Exatamente. Quem estava lá, Paulo Caetano, comigo, inclusive, fazendo também a tecnologia. Nós bolamos todo esse sistema e fizemos com muito sucesso. Legal. Um bombeamento, assim, inusitado, né? Se você pega também, por exemplo, a nossa experiência, voltando assim para uma experiência que nunca mais se repetiu, eu lembrei aqui da usina hidrelétrica de Xingó. Nós construímos parte dos blocos da tomada d'água utilizando uma bomba com agregado bombeado com 64 milímetros. Era uma tubulação de 24, posso estar errando aqui, mas de 24 centímetros de diâmetro, super reforçada. A bomba tinha que ser atirantada no local de onde ela ia trabalhar, porque você imagina o esforço. Sim. E nós fizemos esse concreto de bomba lá também em Xingó. O que eu acho assim, dentro do Brasil, a gente, mesmo falando entre o passado e o futuro, a gente sempre teve ferramentas muito atualizadas para poder trabalhar. E no passado, então, não posso negar. Onde a gente passou em Furnas, ou passamos em Tucuruí, ou Itaipu, onde eu estava, nós tivemos o melhor. E merecia o melhor, porque nós estamos falando de 12 milhões, 8 milhões de metros cúbicos de concreto, onde 10 quilos de cimento faz uma diferença. Lógico, claro. Entendeu? Claro, são volumes muito expressivos. Isso só para falar no concreto, né? E outros reflexos, tem em outras coisas. Verdade. Bom, eu queria ir já nessa linha, né? Aqui eu trouxe também alguns insights aqui, né? Então, nessa imagem aqui, eu vou entrar nesse tema aqui, ó, que eu peguei aqui. O concreto acho que a maioria de quem está ouvindo a gente aqui já escutou isso em algum lugar, né? O concreto é um dos materiais mais consumidos pelo homem. Ou seja, o concreto é um dos materiais mais consumidos pelo homem, né? Então, com esse gráfico aqui, que tem o crescimento da população mundial e a história da tecnologia, a gente consegue ver que a gente está num ponto de inflexão. Então, aqui, se você observar aqui desde da revolução agrícola, né, do domínio do fogo, né, e de toda a evolução da humanidade, a gente observa que ali, bem entre 1000 e 2000, né, que daria o 1900 ali, 1950, a gente tem uma inversão muito grande. Claro, o crescimento populacional explodiu e a gente também teve uma evolução tecnológica muito acentuada. Então, ou seja, dessa máxima que a gente tem, né, de que o concreto é um dos materiais mais consumidos pelo homem, e com essa explosão populacional, claro, todas essas pessoas que chegaram vão precisar de moradia, de infraestrutura, ou seja, então o concreto ele vai acompanhar, vamos falar assim, diretamente o crescimento populacional. E com esse crescimento da tecnologia, então, ou seja, a gente está nesse momento, né? E eu tenho um dado aqui enfim, de um museu que eu visitei no Rio, e que ele falava que quando a gente está entrando nesse assunto de evolução, de população, crescimento e tal,
a gente também tem que entrar no assunto de redução de pegada de carbono, de CO2, né? Isso mesmo. Então, ou seja, a correlação disso tudo que eu quero fazer é, se o concreto ele é o material consumido, né, pelo homem e que ele acompanha esse crescimento populacional, significa que de 1950 para cá, com o dado que eu vi lá no museu, ele falava o seguinte, que o homem ele já alterou o planeta de 1950 para cá, já alterou o planeta muito mais do que de 1950 para trás na história toda. Então, ou seja, que confirma esse ponto de inflexão. Então, ou seja, esse crescimento populacional e essa necessidade de consumo em todas as áreas, a gente está falando aqui de concreto, mas claro, de todas as áreas. Então, a correlação que eu quero fazer com tudo isso a gente está com um mercado abundante de concreto, de necessidade de concreto para acompanhar todo esse crescimento populacional que até agora não mostrou nenhuma mudança no comportamento, ou seja, ele continua crescendo. Então eu entendo que as obras sendo feitas às pressas, essas demandas que tem também atuais, por causa dessa necessidade às pressas, porque, por exemplo, se a gente não construir mais hidrelétricas, parques eólicos e investir em energia, daqui a alguns anos vai ter um apagão. Então a gente tem que estar com isso tudo já planejando em função desse crescimento populacional. Então eu entendo que o mercado, por exemplo, de patologia, de manutenção dessas estruturas é um baita do mercado. É líquido, certo. Porque vai ter a necessidade de profissionais bem desenvolvidos, bem capacitados nessas áreas. Não, isso para o que está feito. Agora eu acho o seguinte, eu vou te falar uma questão do futuro, na minha opinião. O que está por ser feito, ele tem que ser feito dentro de um conceito de pegada de CO2 e de sustentabilidade. Sim. Ou seja, você construir para durar e não para se refazer. Então, daqui para frente, o compromisso é esse. Então, por exemplo, se você quer um nicho de trabalhar no futuro, um bom nicho para trabalhar, é realmente se organizar em termos de sustentabilidade e redução da pegada de CO2. Isso. Essa vai ser uma palavra de ordem, porque nós não podemos continuar destruindo ecossistemas e biodiversidades. Entendeu? Cada vez mais, agora mesmo nós estamos aqui na possibilidade de trabalhar num projeto que é de ecoagregados, que o camarada chama de ecoagregado, ainda é confidencial, mas ele tem um agregado que ele tem emissão de CO2 zero e uma possibilidade de fazer um concreto com ele com 100% dele evitando agregados processados. Ou agregados naturais de leito do rio, porque é um país aqui da América Latina. Então, ele passa a tirar material do leito do rio. Como acontece no Peru, no Equador, nos Andes, que o pessoal explora o cauce do rio, o leito do rio. Uhum. E aquilo você modifica toda a biodiversidade quando você explora assim. Principalmente a área de mineração, que tem muito rejeito. Rejeito tem que ser tratado. Aqui no Brasil, a gente vê que estamos dando outros tratamentos. Né? Aqui, então, vale até um parênteses. Quando eu vejo o trabalho que o Pacelli, o Bosco e o próprio João Prótese, o João Carlos Prótese, ele participou, que é nos CCRs que foram executados agora com sobra de minério, ou minério de ferro, ou mesmo com escória e com alta densidade, e outros aterros que hoje agora o pessoal não está fazendo mais barragem de rejeito, está fazendo aterros em taludes e colocando esse negócio acamado e seco e sem acumular água montante. Sim. Evitando uma situação como de Brumadinho. São ideias novas, estão surgindo e que estão dentro da sustentabilidade. Sim, sim. Então, isso tudo desafia para que isso evolua. E fora, nós temos dentro disso, você sabe, alternativas de energia, de capacidade maior de energia, de gerar, com menos interface com o meio ambiente, e outras alternativas de materiais, quando a gente fala, por exemplo, de um cimento sem clinker, né? Quando você fala, por exemplo, de um grafeno que vem por aí, que pode revolucionar tudo, quando você fala, por exemplo, de uma manta de fibra de carbono, que é, para mim, revolucionário, quando você fala da possibilidade de você usar menos água para fazer um concreto, quando a gente fala que a água não é um bem renovável,
renovável e você tem condição de fazer materiais mais trabalháveis sem consumir mais uma condição desse tipo. Quando você fala de você reaproveitar muito mais, né, e eliminar sobras muito mais, tudo isso está dentro dessa palavra de ordem que pode mudar toda essa história da figura que você mostrou. Essa aqui, eu não sei se você viu que já trocamos a figura também. Essa figura, ela corrobora com aquela anterior, que ela mostra que de 1950 para cá houve essa mudança, esse ponto já de inflexão. Talvez na escala não está tão abrupta como aquela outra, mas ela mostra de 1950 para cá essa mudança e ela coloca, claro, o cimento, né? Isso já é sabido que é um dos grandes, vamos falar assim, vilões dessa emissão de CO2. Por isso que hoje, eu até vou antecipar uma das perguntas que tem no chat aqui, mas hoje a gente tem aqui, por exemplo, uma barrinha já de um cimento de um concreto sem clinker, né? Sim. Só que, claro, ainda é confidencial. Esse aqui, inclusive, é um dos potenciais convidados que nós vamos ter nos próximos episódios, mas a gente tem já aqui uma barrinha de um concreto sem clinker, e eu quero antecipar uma das perguntas do Emílio Takagi, Takagi ou Takagi? Nunca soube, na verdade, mas perdoa se eu estiver pronunciando errado, mas ele pergunta aqui, professor Holanda, falando em futuro do concreto, como o senhor entende o desafio para 2050 do concreto de baixa emissão de carbono, o concreto net zero, né? Então, como que você está vendo isso já antecipando essa pergunta, porque pegando esse gancho que nós já estamos falando disso. Então, né? E praticamente é exatamente nessas alternativas de materiais que nós estamos conversando. Sim. Né? A gente vê que existem possibilidades, como por exemplo, até esse cimento sem clinker, que é emissão zero. Sim. E esse pessoal que está fazendo esse trabalho nessas escolas que eu estou comentando, que a emissão também é zero. Então eu acho que a gente teria que explorar, deve aparecer até muito mais material que vai contribuir para esse conjunto, né? Sim. Quando a gente for nós agora estamos indo no World of Concrete em Las Vegas, mas em eventos anteriores o pessoal já apresentava para substituir o aço estrutural de barras de fibras de vidro, de fibra de vidro, barras de fibras de... Eu acho que tinha outro material lá que eu não me lembro a fibra que era, mas era uma fibra sintética, aproveitando rejeitos, né? E eu acho que tudo isso, e a fibra nesse caso, ele era interessante para mim no caso da barra, porque a barra substitui, e principalmente em obras junto ao mar, substitui o aço convencional e você tem corrosão zero, que é o grande problema nosso, é corrosão junto a obras marítimas. Né? Então, eu acho que vem muita novidade aí que a gente... Tem muita novidade. Pinturas, materiais de película, né? Eu acho que tem muita coisa assim interessante que realmente... Eu acho que a reciclagem também é algo muito importante para a gente pensar, né? Nesse aspecto também que vai contribuir. Mas eu acho que você olhando por aqui, por essa curva que você pôs aí, a gente fica até um pouco desacorçoado quando o Emílio pergunta o que vai acontecer em 2050, se você já pôs ali 2010, se for na sua escala e a gente colocar 2050, a gente tem que virar Emílio, nós temos que nos dedicar muito para poder virar essa virada daquele ponto ali de inflexão. E tomar muito cuidado para chegar naquele ponto que o cara fala de não retorno, que já não tem mais como retornar. A humanidade precisa pensar muito nisso. A gente precisa pensar nisso para as próximas gerações. Eu não tenho dúvida. Mas é difícil, olhando aquele gráfico ali, a gente fica preocupado se é um grande desafio. Por isso que eu acho que quem vai estar nessa interface vai ser ótimo trabalhar nisso. Sim. Não é? Você sabe que eu sempre fico pensando, quando eu penso assim em toda essa possibilidade para frente, eu fico pensando quantos anos eu tenho para poder atuar nisso daí. Eu gostaria muito de saber até onde eu posso ir e posso contribuir, porque a gente vai ficando velho e a gente tem que passar o bastão. Sim, né? Sim. Então, mas infelizmente, eu acho que tem aí um campo de trabalho muito interessante.
Claro, não, A pergunta do Emílio é importante. Muitos anos ainda pela eu frente. vejo que a gente, eu vejo que a gente tem como fazer isso aí. É só querer, ter força de vontade. Né? Eu estou comentando até disso, da redução da pegada de carbono, comentei dessa do volume dos concretos, né? Porque eu estou já apontando para isso. O pessoal que trabalha na área de patologia, de produtos para reparos, a gente tem um mercado gigantesco que vai vir pela frente. Talvez não saia tudo isso de uma vez, porque pode ter problemas políticos, econômicos, ou seja, demanda tem, mas muitas vezes essas necessidades, esses reparos, reforços ou recuperação não vão ser feitos por algumas interveniências políticas e econômicas, né? Mas enfim, que tem demanda é certo, precisa sim de formar cada vez mais gente capacitada nessas áreas, e voltando para o CO2, eu entendo que isso está puxando todo um mercado para um desenvolvimento de concretos mais sustentáveis e, consequentemente, mais duráveis, porque o concreto mais durável, ele é mais sustentável também, né? Porque, ou seja, aquela estrutura ela vai ter uma vida de serviço mais longa, né? Então, eu sempre correlacionei a durabilidade e a sustentabilidade com esses aspectos. Eu acho que até a gente já foi, o papo foi fluindo, a gente já foi até entrando em futuro, né? Então, exatamente. Falando de futuro, assim, qual que é a sua visão assim, dessas tecnologias, não só desses desafios, que acho que a gente já explorou bem aí a parte CO2, mas falando até das tecnologias que você tem puxado minha orelha muitas vezes para o BIM, né? Eu vejo que você, né, tem ainda, né, espero que a gente ainda tenha muitos anos juntos de trabalho, mas seu legado, claro, já fica aí, tem muita gente elogiando e comentando aqui, mas eu entendo que a gente ainda tem muitas tecnologias que eu acho que elas até ficam entre presente e futuro, né? Por exemplo, BIM já é um presente, mas que eu entendo que vai ganhar mais espaço para o futuro. Assim como se eu fosse apostar hoje em tecnologias que já existiam, mas que agora estão ganhando uma notoriedade, uma popularidade, é o módulo de elasticidade dinâmico e a maturidade do concreto, né? Que são temas que já tinham um embasamento teórico, pesquisas, mas que agora que estão começando a ganhar mais visibilidade por causa dos benefícios que isso traz. Então, o que você vê aí? Fala um pouco de sua visão de futuro. Eu vejo o seguinte, só se você associa tudo isso com a inteligência artificial, né? E todas essas possibilidades, e você vendo assim cada vez mais, por exemplo, acontece casos que a gente mesmo tem acompanhado assim, de que o contrato para a construção de um determinado projeto, ele vem com a cláusula que o contratante ou a construtora, ele tem a responsabilidade da obra por mais de 100 anos. Ele tem que assinar um contrato de 100 anos de garantia, de vida 100 útil. Anos de vida útil. Então, eu tenho notícia de muito mais, até tem gente já solicitando 125 anos. Então, na realidade, eu acho que tudo isso puxa para essa sustentabilidade para a gente fazer para que seja definitiva. Excelente. Né? E se a gente olha para trás, eu acho o seguinte, a gente via se espelhar, por exemplo, nos romanos, porque os romanos foram precursores assim, de obras duráveis. Eu gosto muito do Panteão de Roma. Eu gosto daquele Panteão. Aquele Panteão desafia a gente. Desafia. Né? Quem não conhece, nem viu uma fotografia, entre e conheça o Panteão, conheça a história e veja lá o que é o Panteão e pense naquela época de fazer uma obra como aquela e que está ali perfeita naquelas condições. Nós podemos fazer muito melhor com as ferramentas que a gente tem hoje e com a diversidade de materiais que a gente tem hoje, não é? Então, a gente só tem que ter essa cabeça, não é? Excelente. Eu até coloquei essa imagem aí da inteligência artificial, né, que ele pede ao ChatGPT para terminar esse prédio, né? Então, acho que a gente não vai ter isso tão simples assim como ele está colocando aí, mas eu achei interessante esse tapume para provocar até que ponto a inteligência natural do ser humano ali com a inteligência artificial, elas vão trabalhar em conjunto. E é certo também que
a inteligência artificial veio para ficar e as pessoas vão trabalhar em conjunto, né? Com certeza. Isso aí eu tenho certeza que, na verdade, esse é só o começo, né? Ainda vai vir muita coisa por aí. É só o começo. Eu lembro aqui, eu até marquei no nosso roteiro, que uma vez você fez uma palestra quando eu estava na faculdade, e você lá na faculdade, você fez essa palestra e você encerrou ela falando, inclusive, de desafios loucos, como, por exemplo, fazer concreto na Lua, né? Você acha que um dia o ser humano ainda vai fazer um concreto fora do planeta? O que você imagina assim, de desafios? Eu sempre imaginei isso daí, fora né? da caixa. E às vezes a gente já vê alguns filmes futuristas assim. Eu acho que até um filme que chama O Astronauta, aparece uma edificação na Lua e um astronauta é esquecido lá, né? Então tem uma coisa assim parecida. Eu me lembro quando vieram as primeiras amostras de solo lunar, a minha maior curiosidade era saber que tipo de rocha era, que tipo de reação poderia ter e como poderia ser feito um concreto com aquela rocha. Sim. Né? E eu falei, um dia alguém vai querer fazer esse concreto lá, né? Então, eu achava muito interessante. Aí o pessoal falava, pô, mas como que nós vamos fazer para levar água, para fazer um concreto lá? Nós não vamos levar água, leva o concreto pronto. Na época não existia não existia o Delvo, por exemplo, que tem um Delvo, que é um aditivo muito interessante. De hidratação. Mas hoje já tem até os controladores de hidratação, não é? E aí isso se viabiliza de uma maneira muito interessante. Nós temos uns casos, nós temos muito mais casos de sustentabilidade, mas é pouco tempo para a gente dar os exemplos do que a gente está fazendo. Acho que pode fazer um dia um episódio específico de sustentabilidade. Eu acho que tinha que fazer, tinha que fazer porque merece o tema e como eu digo para você, é um nicho de pessoas que vão trabalhar no futuro com certeza. Sim. É um nicho assim de você ter dentro dessas áreas de engenharia que envolve todas as engenharias, né? Não estou falando só da engenharia nossa, não, de civil. Até um projeto, por isso que o BIM eu acho interessante. O BIM é interessante porque permite você não errar na sequência de que você vai pôr lá. Na realidade, ele analisa, à medida que o projeto vai sendo desenvolvido, ele analisa antes as interferências. O projeto nem saiu da prancheta. Sim. Você já tem todas as interferências analisadas. Você estabelece um programa de construção, o BIM vai te dar exatamente em que pé que você está, se você está atrasado e onde está o seu problema, onde é que você tem a sua dificuldade para você não cumprir com o marco contratual. E eu acho que ele pode ser agregado muito mais. Quando a gente fala assim de agregar mais um case aí em cima do que é a matriz do BIM, eu acho simples de fazer. Tem o trabalho nosso, inclusive, o trabalho específico na área tecnológica. E eu acho isso aí fantástico, né? Eu vejo isso aí também como uma ferramenta que ela ajuda, porque você não refazer, você não retrabalhar, você não demolir, isso também é sustentabilidade. Sim. E a tecnologia está aí, a informática está aí, né? Está aí. Então, é você fazer para ser de uma vez, você não ter que, eu errei, vou ter que fazer, destruir, quebrar e não aproveitar. Um trabalho conjunto, né? Então, dos engenheiros com a tecnologia, a inteligência artificial, com o BIM, porque eu entendo que também o BIM, a partir do momento que você teve algum imprevisto, algum contratempo na obra, ele também já replaneja ali, né? Você já consegue ajustar a rota e você vai ter um controle muito melhor do previsto e realizado, né? Então, claro. Você vai ter uma segurança maior. Você tem segurança e sabe onde você vai agir mais rápido. Você sabe navegar com mais informação. Mais informação, sempre, em todo sentido, né? Excelente. Eu também falei do método da maturidade, que eu acredito que vai ganhar cada vez mais espaço, porque eu lembro que em 2016 a gente já mexeu alguma coisa com isso, mas muitas vezes a gente precisa ter algum louco para vender a ideia e algum louco para comprar a ideia, para que a gente assuma o desafio e traga isso, né? E hoje eu vejo cada vez mais o pessoal já falando de maturidade, mas ainda poucos na prática usando, né?
Mas eu entendo que isso também já está num começo. O próprio aquele termômetro que eu estou usando naquela obra lá da República Dominicana, em que nós estamos embutindo na camada do concreto massivo, ele dá a resposta da evolução da temperatura no meu celular. Sim. E não só no meu celular, eu posso compartilhar com outros no celular. E ele também ele informa até a maturidade. Sim, sim. Em função da condição do local. Já você imaginou? E você ainda pode baixar e pode imprimir a informação que vem para você online dentro no seu celular. É muita facilidade, gente. Muito, é um investimento, né? É isso que a gente está provocando, que não se olhe só o custo, né? Às vezes um investimento num equipamento desse, com o tempo, a maturidade, por exemplo, pode acelerar a retirada de formas e escoramentos, por exemplo, né? Você fazer um controle tecnológico com a necessidade de moldagem de menos corpos de prova. Então tem vários benefícios que podem vir da maturidade. Eu queria até pedir para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que coloquem também no chat sugestões de temas, né? A gente falou muita coisa aqui, durabilidade, qualidade, sustentabilidade, maturidade, enfim, todos os temas. Então, o que vocês puderem colocar de sugestões aí de tema e também sugestões até de convidados que vocês gostariam de ver aqui. Alguns vão ser online, nem todos a gente vai conseguir trazer aqui para fazer ao vivo, mas sugestões de convidados, porque a gente entende que é muito importante essa troca de experiência. Claro, o conteúdo vai ficar gravado para quem não puder assistir ou teve que sair mais cedo, perdeu um pedaço, então vai estar sempre disponível aí. Peço novamente que nos ajudem na divulgação do canal, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, dando like, enfim, toda essa interação com a plataforma, eles entendem que esse conteúdo tem mais relevância e dão mais visibilidade para o nosso trabalho aqui. Tá? Então, peço essa ajuda aí de vocês. A gente está indo para o fechamento aqui. Você quer fazer algumas palavras finais dentro de tudo isso que nós falamos? E em seguida a gente pegar algumas perguntas do chat. Aí a gente vai selecionar algumas perguntas aqui, até enquanto você já vai fazendo suas palavras finais, já vou vendo aqui algumas para a gente já pegar. Eu gostaria de primeiro agradecer, né, a atenção de todos que me ouviram aí a jogar essa conversa fora, né, de histórias de uma vida mesmo, dentro de um tema tão apaixonante, né? Uma coisa que eu abracei e que gosto muito, e agradeço muito a atenção de todos, né? E mesmo a posterior a isso, eu sou muito solidário aí e estou sempre disponível para a gente discutir temas ou mesmo responder algumas perguntas quando for necessário e quando vocês tiverem essa necessidade, né? Eu estaria sempre disposto a conversar. E agradeço, então, a atenção de todo mundo. Eu queria só aqui que eu queria registrar mais uma condição, que a gente, na realidade, faz muitos anos que a gente já não é mais conhecido só como barrageiro. Nós somos conhecidos muito mais como tecnologistas, como especialistas em concreto, atuamos no segmento de engenharia como um todo, e aí atuamos muito em pontes e viadutos também, nas patologias, nessas pontes novas também avaliando condições. Mas essa semana passada nós tivemos uma perda, né, nessa área de cálculo estrutural de uma pessoa muito competente, que eu queria registrar aqui, que é o professor, o doutor José Luiz Cardoso, que é uma pessoa fantástica. Eu conheci, ele inclusive esteve aqui comigo há uns anos atrás, e faleceu já com a idade bem avançada a semana passada. Queria deixar um registro aqui que o Luiz Eduardo Cardoso, que segue com a bandeira do pai, e que é uma pessoa também que entende muito bem do assunto e vai levar esse assunto
adiante. O Zé Luiz Cardoso, ele assinou muitos projetos no Rio de Janeiro, e nós estamos agora mesmo com a possibilidade de atuar num projeto dele, em que o projeto é muito interessante, porque hoje, quando a gente fala, a pessoa faz um desenho no CAD e acha ainda difícil fazer no CAD, e o desenho e imprimir e tudo mais, ou nem imprimir, porque hoje você faz um PDF e trabalha com ele. O desenho do professor é todo feito à mão, e inclusive o nome do projeto, a assinatura e toda o CREA dele está lá escrito à mão. Ele fazia o próprio desenho, uma obra de arte. Então, é uma coisa assim. E por último, eu queria também comentar assim, mas não por menos importância, do professor Vladimir Paulon, que foi meu colega e meu contemporâneo na Promon, no último trabalho que eu pude trabalhar e ter a satisfação de trabalhar junto com ele, que eu reporto assim como uma pessoa que eu tive muita orientação na época de São Paulo, que trabalhamos junto, e principalmente nas discussões que a gente teve sobre o tema de reatividade álcali agregado. Então eu queria deixar esse registro. Eu sei que eu estou esquecendo alguns nomes, eu peço perdão, mas sintam-se homenageados através dos nomes que eu senti, que eu relacionei, que são amigos comuns. Muito obrigado pela atenção de vocês. São muitos anos, né, de trabalho, de dedicação e de pessoas mesmo, né? Ou seja, realmente citar todas as obras já seria difícil citar todas as pessoas que tiveram aí contribuição, né, com todas. Mas são pessoas fabulosas que a gente teve possibilidade, graças a Deus, de ter esse contato, amigos do peito, e que trouxeram muito conhecimento para a gente. Eu estou pegando aqui no chat alguns comentários e algumas perguntas, né, só para a gente selecionar algumas aqui para a gente ir para o encerramento. Eu queria agradecer a todos vocês também que participaram online, que estão colocando aqui os comentários e as perguntas, porque para nós é um privilégio ver, né, todo mundo aqui ao vivo, né, e isso é um comprometimento, né, uma paixão que todos nós temos com a engenharia, com a construção. Você dedicar uma parte do seu tempo, aí, às vezes até fora do horário de trabalho, para estar aqui acompanhando com a gente. Então a nossa ideia de fazer a transmissão ao vivo, claro, é também para poder fomentar esse tipo de interação. Acho que a pandemia, de certa forma, teve ali esse avanço tecnológico das lives, e a gente nem sempre consegue juntar todas essas pessoas num evento, num auditório, tem deslocamento, tem um monte de questões. Então, por isso que a gente está buscando ir para esse caminho do online. Quem puder participar ao vivo sempre com a gente vai poder ter essa interação, e motiva muito a gente ver que vocês todos estão aqui, e a gente não está perdendo muito quórum, não. O pessoal está acompanhando até o final. Então é gratificante ver isso, esse comprometimento de vocês que estão aqui ao vivo com a gente, e se puderem ajudar, divulgando, compartilhando, como eu já falei. E a gente sabe que tem pessoas que também não puderam estar aqui agora, mas vão assistir depois. Então, eu queria só destacar aqui de alguns comentários e algumas perguntas, né? A gente teve aqui, poxa, realmente fica injusto, né, a gente não citar o nome de todos, né? Então, indo aqui para alguns comentários, deixa eu pegar aqui um primeiro. O Giovanni Aurélio Costa, ele falou: 2 milhões de metros cúbicos de concreto deve gerar muito calor de hidratação. Né, acho que sim, né? Ou seja, é um comentário, né? Não é bem uma pergunta, mas claro, o calor de hidratação é um dos pontos cruciais nessas obras de grande volume, né? Mas ele pergunta o quê? Não, ele acabou não perguntando, ele acabou só falando que deve gerar muito calor de hidratação. Acho que vale a pena comentar até essa questão, né? Um volume, por exemplo, CCR com baixo consumo de cimento, ou blocos massivos com maiores consumos de cimento. Mas sim, o calor de hidratação é sempre um ponto. É verdade. Ele, dependendo, não é pelo volume, é pela geometria. O volume poderia ser algo que não aporta tanto calor e se dissipa muito rapidamente esse calor. Ele não acumularia. O X da questão está aí no que você tem que agregar para que você diminua esse calor de hidratação, essa geração, e que a temperatura não atinja limites que possa causar uma etendita tardia ou trazer fissuras para o seu concreto. Exato.
Bom, tem tantos comentários, eu vou passar todos para ele, tá? Ler depois, que realmente isso motiva bastante. Mas, por exemplo, tem aqui a Ana Paula Andrade: que sensacional fazer parte dessa história da construção da matriz elétrica brasileira. Parabéns, professor Francisco, obrigada. Né? Acho que tem aqui muitos elogios. A Ana Paula, ela faz um trabalho muito bom na área de aditivos. Eu gosto muito de trabalhar junto com ela. Sim, legal. Eu quero também citar a Valquíria Feltrin, que, poxa, ela ajuda... Para mim também é uma das que levanta firme a bandeira da qualidade. A Valquíria, ela comentou aqui, ela está participando. A Valquíria é uma engenheira que tem uma energia maravilhosa e ela é muito competente, ela tem uma dinâmica maravilhosa. Queria ter metade da energia dela. E eu tenho uma lembrança muito boa nas obras que nós trabalhamos juntos. E eu tenho uma referência muito interessante para a Valquíria ela registrar. Ela não vai lembrar, mas uma vez eu estava no aeroporto lá de Guarulhos, ela então me deu, eu cheguei no mês de outubro, no dia da árvore, e ela me deu uma muda eu queria saber se eu queria trazer uma muda de uma árvore. Eu falei, quero. Ela falou, tem uma de ipê branco, eu quero. E eu plantei lá na frente de casa. Hoje ela é uma árvore de lá que deve ter uns 20 metros de altura já. E ela carregou já 2 vezes já. Eu sempre lembro da Valquíria. Pois é, ela comentou aqui, a luta pela garantia da qualidade é eterna, e realmente é uma luta eterna. A Ana Lívia, a BCP, né? A BCP, né? A gente rotula as pessoas com a empresa. A Ana Lívia faz um trabalho maravilhoso, é uma parceira, é uma pessoa, como pessoa é maravilhosa e uma profissional excelente, respeito muito e gosto demais de trabalhar com a Ana Lívia. Ela é uma pessoa que divide o conhecimento e que amplia isso, porque com ela junto a gente faz uma sinergia. Sim. Isso é muito importante. Ela comentou aqui, infelizmente hoje a qualidade não anda com a produção, e realmente a gente tem que sempre acertar o passo, né, de produzir com qualidade, e ela ainda colocou, ainda não entenderam que essa economia custará caro no futuro. Então, exatamente, alguém paga a conta depois, nós vamos pagar. Aquela curva que você pôs ali, e o que o Emílio perguntou, para inverter aquilo lá, em 2050 é muita conscientização, né? A gente focar nos interesses da coletividade, né? A gente ser menos egoísta, eu acho. Bom, aqui uma pergunta, lembrando o Giovanni Costa, lembrando a respeito do concreto regenerativo, não seria um avanço na tecnologia para o futuro, de tal maneira trazendo sustentabilidade, diminuindo recuperações? O concreto regenerativo, né? Eu entendo que é o self-healing, self-sealing, né? Esse tipo de concreto. Sim. Não, é aquilo que a gente estava comentando, o seguinte, quando for fazer, é fazer para durar, não é para refazer. A gente tem que ter essa consciência. Nós temos que fazer para ser definitivo. Nós temos que fazer com a mesma, talvez com a consciência que alguém construiu o Coliseu Romano. E o Coliseu só levaram um pedaço dele porque foi depredado, não sei se vocês sabem. Uma época de Roma que o pessoal precisava de material de construção, foram tirando pedra de lá. Senão ele estava inteiraço ainda lá, provavelmente igual o Panteão. Que crime, né? Tirar material de lá. Pois é. Aqui... o Paulo Márcio, né? Trabalhou com a gente muitos anos, Paulo Márcio Souza, controlador de hidratação, me deu muito trabalho em Risoleta Neves, mas foi muito gratificante. Eu lembro que em Risoleta Neves a gente transportou o concreto 3 horas de viagem praticamente, né? Então, para depois lançar. Então, isso aí, por exemplo, já dá até um gancho para... Eu vou dar um spoiler aqui, que vai ter uma live mais para frente, já está confirmado, mas a questão da obrigatoriedade da norma técnica, né? Porque tem gente que vai falar, poxa, 3 horas de transporte, então já passou aquele tempo de validade de norma técnica. Mas são esses desafios que fazem a gente crescer e evoluir, né? Mas isso, a questão de obrigatoriedade ou não das normas técnicas vai ficar para essa live de março. Aí aqui, deixa eu ver aqui, ou seja, não é uma pergunta, ele só está fazendo esse comentário, tá, desse transporte. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver, agora que é muita mensagem para eu não acompanhei aqui para e passo, mas todos comentando, elogiando.
Eu acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar aqui no chat... o Emílio de novo, ele colocou aqui, ó. O laboratório da Holanda, engenharia, tem desenvolvido ensaios de autocicatrização de CPs fissurados, sendo uma grande referência no Brasil. Ensaios de durabilidade não deveriam ser em CPs fissurados? Creio que sim, né? A pergunta dele, eu li um pouquinho mal, mas assim, você entendeu bem a pergunta? Ou seja, da gente explorar mais essa linha de ensaios em CPs fissurados. O Emílio ele trabalha muito bem essa questão e ele sabe muito bem disso. Eu gosto muito dos trabalhos que ele já fez no passado nesse sentido. Tem um deles, o Emílio, eu acho que é ele que fez um trabalho que foi publicado num seminário do iCode na China. E foi uma coincidência muito feliz, porque eu li o texto em inglês e não vi que ele estava no grupo que elaborou o trabalho. E era um trabalho que eu estava elogiando, e ele estava, acho que estava até nessa mesa aqui. Aí ele falou, mas esse trabalho é meu. Eu falei, poxa, eu olhei, estava lá mesmo o nome dele, e é um trabalho maravilhoso, e uma teoria fantástica, e eu acho que é correto, é isso mesmo, nós temos que trabalhar isso. Eu sou entusiasta nisso e acredito nisso, e nós já fizemos experiência, Emílio, e o próprio Emílio que a gente comprova essa cicatrização. Agora mesmo nós estamos trabalhando num projeto em que a cicatrização está ocorrendo e o cliente ficou muito satisfeito de saber que a gente estava cicatrizando algumas fissuras e garantindo uma durabilidade para a estrutura dele. Estou achando que o Emílio vai ser convidado para falar de cristalizante aqui. E não seria seria talvez uma melhor escolha para falar nesse tema. Vai ser sim, vou convidá-lo. O Guilherme Galo, para a gente fechar aqui, ele está falando aqui, sem dúvida a durabilidade do concreto tem sido o grande desafio que permeia as obras, gerando conflitos de interesse. Então, também um comentário, ele até mandou aqui um abraço, né, ou seja, com certeza essa linha da durabilidade, ela ainda vai ser um desafio, porque cai naquela linha do que a gente falou, né? Qualidade, prazo, mas a obsessão por preço. Será que o pessoal vai pagar o preço de melhorar a qualidade, a durabilidade e a sustentabilidade das obras? Então, mas esse desafio é grande. Então, eu acho que vai chegar um momento que é uma questão de conscientização, é necessário. É alguma coisa que nós não vamos poder subir aquela curva que você mostrou indefinidamente. Pois é. A emissão de CO2 vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que reduzir drasticamente. Por isso que eu acho que é aquilo que eu falei do nicho. O nicho existe, gente. Está no vazio aí. Quem estiver trabalhando já nisso aí, mesmo esteja levando os seus remédios, agora, mas acredito que vai ser uma coisa de futuro, não tenho dúvida. Legal. Excelente. Tá bem? Excelente. Então, acho que assim, para a gente caminhar aqui, quero agradecer a todos, né, a equipe nossa aqui de produção, vocês que estão participando aí até o fim com a gente, né? E quero te agradecer também, claro, pela minha vida. A gratidão é eterna, né? Porque pela minha vida pessoal, profissional e por a gente estar junto, para mim é um privilégio ser jovem aprendiz de um Jedi, né? Eu já ia fazer a analogia, mas esqueci o Padawan, né? Lá do Star Wars, mas para mim é muito gratificante a gente poder compartilhar todos esses anos de engenharia. E não só amor pela engenharia, mas de conseguir também fazer um trabalho em família, né? Exatamente. É importante saber, nós somos uma empresa familiar. Eu comecei as minhas empresas, eu e a minha mulher, que também é administradora de empresa, mas hoje ela já se aposentou da empresa. E hoje trabalhamos aqui, eu, o Rafael, na área mais técnica, o Rafael, diretor da empresa, e trabalha o Rodrigo Holanda, que faz a parte mais de comercial, administrativa, e leva muito bem as empresas atualmente. E eu só fico de coadjuvante no momento. Agora eu só fico aqui observando e acompanhando essa corrida, né? É isso aí.
E com entusiasmo, viu? Eu não perdi entusiasmo pela engenharia. Agora mesmo nós estamos estudando aqui o módulo elasticidade dinâmico, que é um aparelho novo, revolucionário, para a gente terminar o tema, e eu estou trabalhando uma ideia com outros tipos de equipamento para a gente avaliar algumas patologias e, inclusive, talvez aplicar até esse conhecimento que a gente está desenvolvendo já com equipamento para provas de carga de estruturas e para levantamentos de situações reais de capacidade resistente de uma estrutura. E é algo assim muito interessante, mas é novidade. Eu acho que é novidade e por enquanto ainda é um pouco de segredo, porque nós estamos estudando isso não só para a determinação do módulo, né, que é o que você quer dizer. Ou seja, é um equipamento muito interessante que ele não se aplica apenas não se limita à determinação do módulo. Ele vai além. A correlação dessas propriedades, a gente consegue também tirar importantes conclusões, importantes parâmetros para o concreto. Então isso aí ainda a gente está também desenvolvendo alguns trabalhos e com certeza alguns cases podem também ser objeto aí da gente compartilhar aqui com o pessoal no canal. É verdade, a ideia é fazer algo assim para compartilhar depois. Beleza, bom, é isso aí. Então, gente, acho que pode ir colocando aí o slide de encerramento, queria agradecer a todo mundo, boa noite a todos. A gente já tem o próximo episódio do Concretizando Ideias já marcado para o dia 20 de fevereiro, e nós temos também já o de março. Então a gente vai, à medida, já ir soltando aí quem são os convidados, quais são os temas. Nem sempre vão ser só temas de engenharia bruta específica, falando de concreto ou obra, mas a gente também, em alguns momentos, a gente vai falar de normas, de legislação, de liderança, gestão de equipe, desenvolvimento pessoal. Então a gente tem interesse de compartilhar muitas outras coisas que fazem parte até do nosso dia a dia, né? A gente entende que cada conteúdo, cada convidado, cada tema vai agregar um pouco de valor aí para quem estiver nos assistindo, né? Então eu queria agradecer vocês aí, obrigado pela audiência, pela paciência, boa noite aí para todo mundo.